bom dia, meus amados irmãos em Cristo. Nós estamos aqui nesse momento, mais uma vez, online, ao vivo, transmitindo um culto abençoado pelo Senhor Jesus. E eu creio que o Espírito Santo já está presente entre nós. E você que está ligadinho com a gente aí nessa live, já vai compartilhando esse vídeo no seu Facebook, porque é muito importante nós compartilharmos esse momento na presença de Deus com os nossos amigos, com os nossos familiares. Você já pode também dar o seu ok aí, você que está nos assistindo. E os nomes que tem colocado, né, nas lives, nós temos orado, apresentado ao Senhor Jesus. Se você tem alguém na sua família que precisa de oração, você pode deixar o nome dessa pessoa. Nós temos a responsabilidade de entrarmos numa batalha espiritual pela vida dessas pessoas. E fique ligadinho com a gente. Hoje o culto está imperdível. Deus vai se manifestar como nunca se manifestou, porque os nossos corações estão abertos para Ele e nós vamos adorá-lo, nós vamos exaltá-lo. Convide a sua família para fazer parte desse culto maravilhoso e Deus há de se manifestar. Eu tenho uma palavra muito linda hoje. Deus, ele fala de dois tipos, né, de animais, e esses dois animais nós vamos estudar um pouquinho hoje, porque é muito importante nós praticarmos a palavra, aquela palavra que Paulo disse nas cartas aos Coríntios, que o homem deve se examinar. Então a palavra ela vem justamente para fazer o homem se examinar, se identificar e buscar aquilo que Deus quer, daquilo que Deus realmente tem falado a respeito dela. Mas antes de tudo isso, antes de nós falarmos da palavra de Deus, eu costumo dizer que o louvor, que a adoração é um momento de nós prepararmos o nosso coração, mas é momento de nós ofertarmos, né? Quando você dá o seu louvor a Deus, é como a Bíblia nos ensina, é dando que se recebe. Então vamos dar a Deus o nosso louvor, vamos ofertar ao Senhor o nosso cântico, a nossa voz, porque eu tenho certeza que Deus há de se alegrar com o nosso louvor. Amém? Então você que está aí na sua casa, no seu trabalho, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, pois é muito importante você fechar os seus olhos para se conectar com o Senhor Jesus. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós nos desligamos de tudo que está à nossa volta. Nem mesmo um barulho, nem mesmo um movimento consegue tirar a nossa concentração. E nós começamos a pensar nas coisas que vêm de Deus. Começamos a imaginar a grandeza do nosso Pai, aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, aqueles que verdadeiramente reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Confesse isso nesta manhã, que Jesus é Senhor da sua vida e que você quer conhecê-lo cada vez mais, que você quer mergulhar nos rios de louvor do nosso Pai, que você quer se embriagar desta água viva que flui direto do trono do nosso Deus. Pai, obrigado, Jesus, porque estamos de pé nessa manhã. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor Jesus, por termos voz para adorar ao Senhor. Obrigado, Jesus, por estarmos em união, em comunhão, Pai, porque somos a igreja de Cristo. Somos um só corpo com o Senhor, Pai. Aleluia, é um privilégio adorar o Senhor nessa manhã. Aleluia, glória ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és, diga, meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar.
declarar que Tu és o Deus da nossa salvação, Pai. Porque aquele que confessar o Senhor, Pai, oh meu Deus, esse será salvo. Se você ainda não confessou Jesus na sua vida, confesse. Declare que Ele é o Deus da sua salvação. Oh Jesus, o Senhor é o dono da nossa vida, Pai. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não somos mais donos de nós mesmos, mas o Senhor, Ele passa a ser dono do nosso coração. Oh, aleluia, adore ao Senhor. É dia de festa na presença do Senhor. É dia de você entoar, de você adorar com voz de júbilo, com alegria no seu coração. Adore, exalte a presença de Deus. Se o mar me submergir, declarar isso nesta manhã, Pai, que Tu és o dono, Tu és a paixão da nossa vida, Pai. Agora fale conosco, Deus, porque temos muito que aprender de Ti e queremos crescer, queremos amadurecer, Pai, como eu sempre tenho falado nos cultos, Senhor. Nós precisamos sair da superfície, nós precisamos ir às profundezas. Oh Deus, tira dos nossos olhos toda a escama, tira do nosso coração toda a pedra, Deus, para que nós possamos ouvir e atender a Tua voz. Oh Jesus, 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 obrigado, Deus. E você que crê, diga obrigado, Jesus. Diga graças a Deus e vamos louvar ao Senhor Jesus eternamente. Amém? Oh, glória a Deus. Bom dia a todos. É um prazer muito grande nós estarmos aqui, né?
com contagem regressiva, logo logo nós estaremos novamente, né, adorando a Deus no templo, fazendo os cultos, né, na casa de Deus. Eu creio que nós estamos aí, como se diz, em contagem regressiva, mas nós temos que aproveitar o momento e não deixarmos de buscar a Deus, né? Não é porque nós não estamos indo à igreja que isso impeça de nós cultuarmos a Deus todos os dias. Nós temos que ter o nosso culto a Deus, nosso culto racional, que você tenha esse hábito, né? Infelizmente tem muitas pessoas usando a pandemia como desculpa, né? De às vezes não ter como ir à igreja, então não tem como a pessoa cultuar a Deus, não tem como ela buscar a Deus. E a verdade é que onde nós estivermos e nós invocarmos ao Senhor, ali Ele estará presente. Então fique ligadinho com a gente, tem muita coisa boa para a gente aprender hoje. E você vai sair dessa reunião amadurecido, porque a palavra de Deus, ela produz esse amadurecimento espiritual na vida do cristão, quando o cristão dá ouvidos à voz do Senhor, não é verdade? Então vamos para a palavra de Deus, você que sai com a sua Bíblia Sagrada, vamos para Mateus, que é o primeiro evangelho, capítulo 25. E desde sexta-feira eu tenho meditado nessa palavra, eu tenho estudado, né, essa mensagem, para poder trazer para você algo muito importante para você poder identificar na sua vida. E a palavra de Deus, ela não é para você apenas aprender e procurar o defeito nas pessoas e falar que aquelas pessoas têm tal pecado, que aquelas pessoas têm tal falha. Não, a palavra de Deus, ela vem para mostrar a nossa vida, para nós identificarmos se nós estamos cometendo algum pecado, se nós estamos cometendo alguma falha, se nós estamos errando em algum sentido da nossa vida. Tem muita gente que aprende a palavra de Deus apenas para caçar os defeitos nas outras pessoas, para identificar a falha, o pecado dos outros. Não, amados, a palavra de Deus, ela é para você. Hoje eu quero falar sobre identificando ovelhas e bodes. Por que ovelhas e bodes? Porque Jesus, ele cita esses dois animais quando ele voltar, né? Ele disse que ele vai separar as ovelhas dos bodes. E hoje eu quero dar algumas características das ovelhas e algumas características do bode, para que a pessoa possa identificar o que ela está sendo hoje para Deus. Ela está sendo uma ovelha ou ela está sendo bode? Porque tem muita gente que não está nem aí para a vinda de Jesus. É claro que nós não sabemos, nem mesmo Jesus sabe o dia, a hora que ele virá, mas nós temos que todos os dias nos preparar como se Jesus voltasse para nós naquele dia, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Por isso sempre tenho falado nas reuniões que eu tenho feito, que o homem, ele tem que sempre olhar para si. Ele tem que pegar aquela palavra que ele teve acesso e ele, como se diz, né? E ele identificar a vida dele naquela palavra, para que não venhamos ser pegos de surpresa. Então Jesus virá. E quem eu tenho sido? Agora, tem pessoas que às vezes vão ouvir uma mensagem como essa e vai querer procurar nas pessoas quem é ovelha, quem é bode. Não! Pega essa palavra para você, para que você venha se identificar, venha se corrigir se necessário, venha se melhorar também, né? Sempre em nome de Jesus. Então vamos para Mateus capítulo 25, versículo 31. Não sai aí não sai da metade da palavra, porque Deus quer falar com você. E Ele precisa falar com você, porque Ele quer fazer de você uma ovelha do rebanho dele. Amém? Não deixe nada distrair a sua atenção. Vamos lá, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes
à esquerda. É como ele disse na parábola, né, do trigo e do joio. Quando Jesus virá, vai ter essa separação. Então a gente tem sempre que se preocupar sim com a vinda de Jesus, né? E quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, nem sempre é aquela vinda que ele virá entre as nuvens e vai arrebatar a igreja. Não, às vezes tem pessoas que nessa madrugada não acordaram, morreram nessa madrugada. Jesus voltou para ela nessa noite. Então nós temos que nos preocuparmos sim em estarmos com Deus. E hoje eu quero trazer algumas características para você identificar a sua vida. Então Deus fala sobre a ovelha, ou seja, o pastor, que é Jesus. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Uma das coisas que a ovelha ela é identificada por ser um animal dócil. E se você for pegar no dicionário a palavra dócil, significa a pessoa que ela tem facilidade para aprender. Olha que coisa interessante, né? E outra coisa que é muito importante, que diz que é a pessoa que ela não tem resistência para aprender. Então a ovelha, ela é um animal que ele é, como se diz, ele é maleável. Como a própria Bíblia diz, né? Que nós somos como barro nas mãos do oleiro. Nós precisamos ser maleáveis. Deus tem que ter liberdade em moldar a nossa vida. E o bode? O bode, ele é briguento, né? O que a ovelha, ela é dócil, né? Ela é calma, ela é tranquila, ela não tem tanta resistência, né? Ela é um animal mais dado, um animal mais envolvente. O bode, ele é brigão. É aquela pessoa que ela, em tudo ela vê motivo para brigar. Coisas que às vezes, como se diz, não teria motivos, mas a pessoa arranja um motivo para ela poder brigar. Em todo lugar que ela passa, ela briga. Em todas as pessoas que ela conhece, ela briga. É aquela pessoa na qual ela diz assim, eu sei de tudo e ninguém tem razão, eu sou apenas a única pessoa que tenho razão. Então ela briga, ela é briguenta. O bode, ele é identificado como um animal briguento. Então se eu estou sendo uma pessoa briguenta, uma pessoa que por causa de um pelo fora do lugar, eu já estou ali brigando, estou ali explodindo, significa que eu não estou sendo a ovelha do rebanho de Cristo. Mas eu estou me identificando como um animal briguento, bode. Então é importante a gente entender, pastora, mas eu tenho meu temperamento muito forte. Então você precisa buscar em Deus essa nova natureza em você. Chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa que eu não consigo me conter nas minhas emoções, mas Deus, eu quero ser essa pessoa calma, eu quero ser essa pessoa tranquila, eu quero ter o meu coração movido pela paz. Me ajuda a ser esta pessoa que as escrituras diz que eu devo ser, porque a Bíblia diz que Jesus é manso e ele é humilde. Então eu quero ser como o Senhor, né? Eu quero ser um imitador de Jesus Cristo. Vá em oração e peça a Deus, e você vai ver que Deus, ele vai preparar momentos na sua vida que vão produzir em você essa calma, que vão produzir em você essa tranquilidade, essa mansidão. Agora, enquanto a pessoa não reconhece que aquela atitude de briguenta é uma falha, é uma brecha para o diabo na vida dela, não tem como ela mudar, não tem como Deus entrar em ação. Ela tem que reconhecer que aquilo é errado. Outra coisa, a ovelha é um animal inocente, ou seja, um animal puro. É como muitas das vezes uma pessoa que ela está diante de uma situação e ela olha, por exemplo, para aquela situação e ela sempre procura ver o lado positivo daquela situação. Às vezes você está diante de uma pessoa e ela pode até estar agindo com maldade em você. Mas a pessoa que ela tem essa qualidade da inocência, ela procura ver aquela atitude daquela pessoa como uma infantilidade. Ela procura ver, né, naquela maldade
daquela pessoa como o quê? Como uma pessoa que ainda não teve uma experiência, a pessoa que ainda não teve ali um quebrantamento. A pessoa inocente é como uma criança, né? Às vezes você sai com uma criança num lugar e a criança começa a fazer escândalo. Aí você vira para a criança e fala assim, olha, se você ficar bem quietinho, quando chegar em casa, papai vai dar um pirulito para você. A criança acredita. Às vezes o pai não tem nem um pirulito, mas ela acredita que quando ela vai chegar em casa, ela vai ganhar o pirulito. Isso é a inocência, é a pureza. Por isso a Bíblia diz que nós temos que buscar o fruto do Espírito. Porque a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela consegue obter todas essas qualidades da ovelha. A pessoa que ela está vazia do Espírito Santo, ela está cheia dela mesma. Ela está cheia das maldades desse mundo, então ela age como o mundo age. E ela não percebe muitas das vezes o quanto ela está errada. O que identifica o bode também, amados, é ele ser traiçoeiro. O que a ovelha é inocente, o bode ele é traiçoeiro. É aquele que sempre numa oportunidade, ele vai tentar apunhalar as costas da pessoa. Aquela pessoa que ela pode até se apresentar muitas das vezes amigável. Oh, sou seu amigo, sou sua amiga. Mas no momento dela ser beneficiada, ela não vai querer saber se você é amiga dela, se você é amigo, se você é irmão, quem você for. Numa oportunidade que ela tiver para prejudicar você, para ela ganhar uma situação, ela vai fazer. Então o bode tem essa característica de ser um animal traiçoeiro. Às vezes você vai chegar lá, né? Vai fazer, deixa eu fazer um carinho nesse bichinho aqui. Aí ele te olha aquela carinha de gatinho, aí você vai se aproximando e ele vai te cheirando. E na hora que você vai pôr a mão nele, ele te morde. Então esse é uma característica do bode. E se eu sou uma pessoa que eu tenho esse traço de traiçoeiro, de característica de traição, de interesse próprio, eu preciso rever isso se eu quero ser ovelha do rebanho de Cristo. Outra coisa também que a ovelha nos identifica é que elas vivem juntos. Ele é um animal que vive em bando. É um animal que está sempre ali no meio das outras ovelhas. E isso é importante, porque ao contrário do bode, o bode é um animal que anda sozinho. O bode ele é um animal que ele anda no topo das montanhas, ele anda sempre sozinho. Para você ver que existe totalmente, né, como se diz, uma diferença entre esses dois animais que Jesus cita aqui nessa parábola. Que é justamente para nós identificarmos. Eu tenho, como se diz, eu tenho tido o prazer de andar no meio de pessoas. Eu tenho tido o prazer de fazer parte de uma congregação. Eu tenho o prazer de fazer parte de um corpo, né? De uma organização. Eu tenho prazer nisso? Ou eu tenho prazer de apenas andar sozinho? Não preciso de igreja, eu não preciso de um ministério, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um encarregado, eu não preciso de um marido, eu não preciso de uma esposa, eu não preciso de ninguém. Eu me dou bem eu mesma, eu me garanto. Se a pessoa ela tem esse espírito, então ela ainda não faz parte do rebanho das ovelhas de Cristo. Aquela pessoa que fica, eu não confio em homens. Claro que nós não devemos confiar em homens. Mas se Deus deixou, né, autoridades para que nós viéssemos a orar e nos submetermos, nós precisamos. Tem pessoas que elas não vão à igreja porque elas falam, não preciso de pastor. Meu pastor é Jesus. Sim, Jesus ele é o nosso maior pastor. Mas Jesus deixou os seus pastores, que se você for lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que Deus ele colocou um anjo em cada igreja. Esse anjo que Deus colocou em cada igreja ali, das sete igrejas, eram os pastores. E se Deus levantou um pastor, levantou um líder, certamente Ele o colocou para que ovelhas fossem
cuidadas, apacentadas, instruídas por aquele pastor na direção do Espírito Santo. Mas a pessoa que olha o pastor como, eu não me submeto a um pastor, não me submeto a ninguém. Cuidado, talvez essa pessoa, ela é como se diz, ela é um bode, ela não é uma ovelha. Porque a ovelha, ela gosta de estar perto de pessoas. Ela gosta de compartilhar as coisas com as pessoas. Ela tem prazer de ser orientada, porque a próxima qualidade da ovelha é exatamente isso. Ela depende de um pastor. Você sabe que a ovelha, ela não sabe distinguir qual é o melhor alimento para ela. Tem lá o capim, né? Tem a erva daninha misturada ali. Ela não sabe distinguir qual é o melhor alimento para ela. Ela precisa que o pastor leve ela a um campo na qual o alimento ali ele é adequado para ela. Então, se a ovelha ela precisa que o pastor mostre para ela qual é o alimento que ela tem que comer, você já começa a ver a dependência desse animal. E o bode é um animal que ele come tudo que tem na frente. Se tiver um lixo aberto, ele come. Para ele tanto faz se a comida é boa, se a comida é ruim. Ele come tudo que está diante dele. Então, se eu sou uma pessoa que em qualquer circunstância da minha vida, em qualquer decisão, em qualquer pensamento que surja, em qualquer sentimento que venha gerar no meu coração, eu consulto as Escrituras. Eu vou a uma pessoa, né, como se diz, acima do meu conhecimento espiritual, uma pessoa dirigida por Deus. Olha, eu estou com esse pensamento, eu estou com esse sentimento, olha, eu estou com essa dúvida, eu preciso resolver tal coisa, eu preciso de uma orientação. Isso é uma atitude de uma ovelha. Ela procura o conhecimento maior para qualquer atitude que ela vai tomar. Ela simplesmente ela é gerada por um sentimento e ela não se deixa levar por aquele sentimento. Não, ela vai em busca de uma resposta na palavra de Deus, que Jesus é o pastor dela, para ela poder tomar aquela decisão, se aquele pensamento prospera ou não. E o bode? O bode, amados, ele come qualquer coisa. Então o que acontece? Tudo que a pessoa ouve, ela absorve. É aquela pessoa que se ela tem uma situação, né, ou ela tem ali um pensamento, ela tem um sentimento, ela tem uma situação diante dela, ela mesma já gera as ideias dela, ela mesma já quer agir da forma dela, tem que ser do jeito dela. Se ela coloca aqui o papel e alguém coloca aqui, pronto, já gera contenda. Não, ela pega o papel e põe aqui, porque é aqui que ela quer que coloca. O bode é aquele que ouve todo mundo. Qualquer coisa que alguém chega para ela e fala, pronto, ela já absorve aquilo. Ela não procura saber se aquilo é verdade. Ela não procura saber se aquilo ali procede. Alguém chega para ela e fala, olha, o fulano de tal fez isso. A pessoa vai lá, quando passa perto daquela pessoa, ela olha e já começa, tá vendo? Isso é um pecador. Sabe a pessoa, né, suja, olha que maldade que ela fez. Às vezes aquela pessoa que trouxe aquela fofoca estava mentindo. E ali quando eu ouço aquilo, pronto, já julgo aquela pessoa. Ela não procurou saber se aquilo que falaram dela, daquela pessoa, é verdade. Ela não procura aquela pessoa e fala, eu fiquei sabendo, falaram isso de você, é verdade, você está precisando de ajuda? Não. Aquilo que ela ouve, pronto, já é o suficiente. Ela absorve aquilo e ela fica digerindo aquilo. Amados, seja ovelha, se alimente de Deus, sempre espere de Deus a palavra, o alimento. Outra coisa também é que a ovelha, ela se deixa ser tosada. Uma vez eu fiz um estudo sobre as ovelhas e diz que a ovelha ela vai gerando aquela lã e aquilo vai ficando tão pesado, vai ficando tão, sabe, enorme nela, que se o pastor não tosa, a própria lã sufoca a ovelha. Então dentro da ovelha ela sabe que ela precisa passar pela tosa. Então quando o pastor vai tosá-la, ela deixa ser tosada. Uma porque ela sabe da necessidade do cuidado dela, mas também ela sabe que a ovelha, que a lã dela vai servir para outras coisas,
que vai trazer benefício para outras situações. Amados, a pessoa que é ovelha é aquela pessoa que ela sabe que através dela, aquilo que Deus dá para ela tem como abençoar outras pessoas. Me perdoe usar aqui um exemplo muito polêmico por muitas pessoas, no caso do dízimo. A pessoa, ela lê a Bíblia e ela vai ver de Gênesis a Apocalipse que o dízimo é um mandamento da palavra. Assim como Deus falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou amar o dinheiro. E eu sei que a obra de Deus precisa. E Deus falou que eu tenho que tirar os 10%, que esses 10% não é meu, é de Deus, é para que a obra dele seja sustentada. Deus não precisa de um centavo meu, mas a obra dele precisa. Aí a pessoa que é ovelha, o que ela pensa? Puxa vida, né? O meu dízimo vai fazer com que as igrejas fiquem abertas, vai ter pessoas para poder pregar o evangelho, vai ter pessoas para poder fazer a obra, talvez em momentos que eu não posso fazer. Ela está sempre pensando que aquilo vai trazer um benefício não só para ela, mas para outros. Mas e o bode? O bode, ele é um animal destruidor. Ele não se importa com os danos que causa. Então a pessoa que ela é bode, ela pensa assim, mas eu não tenho nem para mim. Eu tenho que dar o dízimo? Aí ela pega e fala assim, esse mês aqui eu estou um pouco apertada, eu não vou dar o dízimo. Essa pessoa, ela não é ovelha. Me perdoe, não fique chateado com a pastora não. Ela é bode. Porque ela não está pensando, primeiro, em ser obediente a Deus. Em segundo, ela não para pensar, puxa vida, será que esse mês o aluguel da igreja vai ser pago? Será que as contas da igreja vão ser pagas? Mas a pessoa pensa assim, mas eu não tenho certeza nem se eu vou pagar a minha conta de água. Por que ela tem esse pensamento? Porque ela não está enraizada no Senhor, ela não confia em Deus. Ela não confia nas Escrituras. Porque Jesus falou que quando nós trouxermos o dízimo, a 10ª parte à casa do tesouro, o Senhor abrirá as janelas dos céus. Então ela não crê que Deus vai abrir as janelas dos céus através da fidelidade dela. Por mais difícil que seja a vida dela, dê uma oportunidade para Deus mostrar que Ele é Deus na sua vida. Então a pessoa que é bode, ela não está preocupada com as consequências. Ela não está. É que nem, por exemplo, eu pegar um dinheiro emprestado para uma pessoa e eu não pagar. A pessoa vai entender que eu estou com um problema financeiro, mas aquela pessoa precisa do dinheiro. Ela te emprestou no momento que ela tinha abundância, mas será que aquela pessoa não está precisando hoje do dinheiro que ela emprestou? Mas a pessoa fala assim, aquela pessoa ela vai entender. Não, ela não vai entender. Ela vai entender que ela teve um compromisso comigo de que ela espera o retorno daquele dinheiro. Você já não está preocupada se aquela pessoa está comendo, se aquela pessoa está pagando as contas dela. O importante é que ela conseguiu aquele dinheiro, supriu a necessidade dela e o outro, como se diz, que se vire. Então o bode, ele não se preocupa com as destruições que ele causa. Ele passa, ele come, ele supra a necessidade dele e o resto pouco importa. Então cuidado, hoje é um dia de nós analisarmos nossa vida. Por último, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Uma vez eu fui assistir um vídeo, já vou finalizar aqui a mensagem, que foi um grupo de pessoas ver ali as ovelhas no rebanho, ou no pasto, e aí o pastor falava assim, vai lá, chama lá a ovelha, faz um assovio, vê se ela... se eles atendem. Aí ficava lá o pessoal assoviando, chamando, as ovelhas nem sequer se moviam, continuavam comendo o capim. Mas na hora que o pastor fazia o assovio dele lá de costume, na mesma hora elas paravam de comer, viravam, olhavam para o pastor e todas elas iam juntas para pertinho do pastor. Coisa linda, né? Então a ovelha é exatamente isso. Quando ela ouve uma mensagem, ela sabe porque sabe quando aquela mensagem está vindo da parte de Deus.
Ela sabe. Ela pode até ouvir, né? Mas uma conversa, por exemplo, ela está numa roda de amigos e de repente alguém se dirige com uma conversa para aquela pessoa. Se ela é ovelha, ela sabe porque sabe se aquela conversa está vindo da parte de Deus. Se não está vindo da parte de Deus, ela cai fora. Ela sabe, ela identifica a voz do seu pastor. O bode é diferente. O bode, olha que coisa, ele não aceita controle humano. Ele não aceita, né? Tem que ser do jeito dele. Tem que ser da forma dele. Se alguém vem falar alguma coisa, ele não consegue identificar. Ele come. A pessoa vem com um papinho, né, ali, um papo malicioso, ela não consegue identificar se aquilo ali é bom ou não. Ela come. Ela se envolve. E ela cai. Mas a ovelha, ela consegue identificar quando aquilo que ela está ouvindo vem da parte de Deus ou não vem da parte de Deus. O que eu quero levar você hoje nessa manhã? A pensar quem você tem sido nos dias de hoje para o Senhor. Ovelha ou bode? Então hoje, seja uma pessoa dócil, seja uma pessoa inocente, seja uma pessoa que goste de viver em comunhão com os irmãos. Seja uma pessoa que saiba da necessidade de ser tosada, de poder dar, de poder ajudar ao próximo com aquilo que eu tenho. Um prato de comida, 1 quilo de alimento, uma peça de roupa que você tem, uma atenção que você pode dar, uma visita que você pode fazer, né? Um ensinamento que você tem condições de poder dar para alguém, sem você cobrar, mas poder ajudar aquela pessoa que não tem condição. Isso é ser ovelha. E por último, conheça a voz de Deus. Não seja briguento, não seja contencioso, não veja defeito em tudo, né? Não seja traiçoeiro, não queira viver sozinho, achando que você não precisa de ninguém. Não seja aquela pessoa, sabe, que come tudo, aquela pessoa que simplesmente a ideia dela é que vale. Não seja aquela pessoa que apenas, como se diz, não se submete às autoridades. Está sempre afrontando aquela pessoa que cuida, né? Ah, não concordo com a pregação daquele pastor, não. Achei aquele pastor super arrogante. Talvez aquela palavra foi a palavra que ela precisava, mas como ela não queria ouvir aquela palavra, o pastor que é o arrogante. E ela sabe no fundo que ela precisava daquela palavra. Então é aquela pessoa que ela não se deixa, ela está sempre afrontando os cuidados. Amados, vamos orar. Eu quero que você hoje termine essa reunião falando para Deus: Senhor, me faça uma ovelha. Eu ainda tenho alguns traços de ovelha, mas eu ainda tenho alguns traços de bode na minha vida, Deus. Mas hoje, me faça uma completa ovelha do rebanho. Vou ler de novo o último versículo para a gente orar. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, as ovelhas. Talvez tem muita gente hoje que não está desfrutando da grandeza de Deus, está dentro da igreja, está, como se diz, no mundo cristão, mas que hoje está apartado, porque é um bode, não se envolve com as coisas de Deus. Então vamos orar, queridos. Feche os teus olhos, por favor. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor revelou para nós. Hoje é o primeiro domingo do mês de junho, dia 7 de junho, Pai. E nós queremos entrar esse mês fazendo essa autoanálise da nossa vida. Porque domingo que vem, Pai, é a grande Santa Ceia do Senhor. E nós queremos estar preparados como ovelha do seu rebanho, para comermos do seu corpo e bebermos do seu sangue, Pai. E se eu ainda não estou me assentando na mesa com o Senhor, ou seja, participando do corpo e do sangue de Cristo, é porque eu ainda não me tornei uma verdadeira ovelha do rebanho.
eu ainda no mundo espiritual sou considerado como um bode, aquele que não se submete, aquele, meu Deus, que tem a sua autoconfiança em si mesmo, aquele que acha as coisas da palavra de Deus uma bobagem, aqueles que dizem, não é bem assim. Deus, nós precisamos abrir a nossa mente e realizarmos aquela palavra que o apóstolo Paulo disse. Nós precisamos renovar a nossa mente, não nos conformarmos com as coisas desse mundo, mas renovar a nossa mente, o nosso entendimento pela palavra de Deus, Pai. Tem muitos cristãos hoje que são briguentos, tem muitos cristãos hoje que estão dando mau testemunho na sociedade, falando para todo mundo que são cristãos, mas vivem brigando, vivem discutindo, vivem, Senhor, dando mau testemunho, vivem, Senhor, contrariando as escrituras, contrariando o ministério, contrariando as pessoas, Pai. Pessoas que apenas, Senhor Jesus, se acham auto-independentes, Senhor Jesus. Nós precisamos acordar, Pai. Nós precisamos, Senhor, nos diminuirmos para o Senhor crescer. Nós precisamos fazer aquilo que João disse, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Pai, nós precisamos temer a sua palavra. Precisamos ter respeito com as coisas santas de Deus. Precisamos ter respeito com as palavras que falamos. Precisamos ter respeito com os pensamentos que temos. Precisamos ter respeito para com Deus dos sentimentos que passam em nosso coração. Jesus, ajuda-nos. Santifica-nos nesse dia, Pai. Tira de nós toda a característica de bode, mas derrama sobre nós o Espírito Santo, para que nós tenhamos frutos do Espírito, como a paz, a alegria, meu Deus, o domínio próprio, que tenhamos, meu Deus, a compaixão, sermos generosos, Pai. Ajuda-nos, Deus. Queremos mais de Ti, ó Pai. Obrigado por esse ensinamento, Deus. Por mais que nos deparamos com algumas características contrárias, queremos ser lapidados e moldados. Queremos ser, meu Pai querido, tomados pelo Senhor. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Faça de nós aquilo que o Senhor deseja. Eu quero ser uma bênção. Diga isso para Jesus. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um canal de bênçãos. Eu quero ser uma carta viva do Evangelho. Eu quero ser uma testemunha viva do Evangelho. Deus, ajuda-nos a ser mansos. Ajuda-nos a sermos prudentes, Pai. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por essa mensagem, por essa semente plantada em nossos corações, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Abra os teus olhos, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Olha, queridos, essa mensagem é uma mensagem para você poder anotar aí no seu caderno, né? E você passar a semana inteira pensando aí nessas qualidades, pensando aí também, né, como se diz, nessas contrariedades, né, do bode com a ovelha. E você ter essa lista de características para você poder orar durante a semana. Deus, eu quero ser uma pessoa dócil, quero ser uma pessoa inocente, quero ser uma pessoa dependente, quero ser uma pessoa que entenda a necessidade de poder dar, né, e receber. E Deus vai fazendo você evoluir espiritualmente para a glória de Deus, tá bom? Pessoal, deixa eu aqui citar alguns nomes que estão com a gente. Que bênção, irmã Ilza está com a gente, irmã Regilene, irmão Machado, Edivaldo, Márcia, Antônia, Neuza, Maria Alexandrina. Que bênção, né? Muito mais pessoas possam estar conosco. Tem muitas pessoas que às vezes não aparecem no celular aí, mas estão ligadinho com a gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês recebam aquele abraço carinhoso de Jesus na vida de vocês. E quero passar uns recados bem rapidamente. Domingo que vem, queridos, é Santa Ceia. Já prepara aí na sua casa, em nome de Jesus, um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão. Eu vou estar transmitindo essa live com a Santa Ceia do Senhor. Quem sabe até domingo nós já não esteja realizando os cultos normais, mas a gente vai se falando durante a semana.
Quarta-feira tem o culto da família, às 18 horas, a live ao vivo. Convide todos que necessitam de uma palavra de Deus e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E você que ouviu essa palavra e fala, pastora, eu quero me tornar um dizimista fiel. Um dizimista fiel da Igreja da Graça? Não, um dizimista fiel do Senhor, porque o dízimo não é da Igreja da Graça, o dízimo é do Senhor, é um mandamento. É claro que você ajuda a congregação, o ministério que você atua, amém? Mas o dízimo é um mandamento. Então, se você quiser fazer a transferência, você que não quer sair de casa, você pelo telefone você tem esse acesso, você pode fazer a transferência do seu dízimo na conta do Bradesco, que é o 3378, que essa é a agência, né? 3378. A conta é bem fácil, é 51238-9. 51238-9. E para você que é um patrocinador desse ministério e quer contribuir a sua doação, a agência é a mesma do Bradesco, 3378, e a conta é 29315-6. 29315-6. E você que for fazer o seu depósito, a sua transferência, você pode tirar uma foto do seu recibinho aí, ou talvez você receba pelo seu e-mail o recibo da sua transferência. Manda para o WhatsApp particular da pastora Carolina, porque a sua doação vai poder ajudar a Igreja da Graça da Vila Prudente. Então anote o meu WhatsApp, que é 98204-8787. 98204-8787. Você pode mandar, né, o seu recibo, que vai ser uma benção. Agora, se você também quiser entregar o seu dízimo, nós vamos estar lá no buffet Oasis, recebendo todos os domingos, 10h30 ao meio-dia. Você pode estar entregando ali o seu dízimo e nós estaremos recebendo e também atendendo as pessoas que precisam de oração, que precisam de uma palavra. A pastora vai estar lá das 10h30 até o meio-dia, tá bom? Que Deus abençoe grandemente vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode acionar o meu WhatsApp, estarei à disposição para a glória de Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus, em nome de Jesus.